Meus irmãos, nós estamos trazendo uma série de mensagens aos domingos para falar sobre os jovens. Deus está colocando em nosso coração uma grande preocupação com os nossos jovens. Uma grande preocupação. E graças a Ele tem levantado algumas pessoas para estar nos auxiliando nesse trabalho de cuidado com os nossos adolescentes e alguns jovens que nós temos e que outros que ainda vão chegar. A igreja precisa focar nisso. Nós vamos usar para a mensagem de hoje 2 textos. O primeiro é o mesmo que nós temos utilizado, que é o Salmo 119, versículo 9. O segundo é Romanos 12, 2. Salmo 119, versículo 9. E depois nós vamos ler Romanos, capítulo 12, verso 2. Nós não queremos chegar daqui 5 anos, quando os adolescentes serão jovens, e olhar e dizer, olha, cresceu na igreja, mas hoje está no mundo. Não queremos essa estatística aqui. Para que isso não ocorra, temos que fazer um bom trabalho hoje. Não apenas na igreja, mas principalmente em casa. Por enquanto, nós estamos trazendo a mensagem de despertamento para jovens e para os pais, mas principalmente para os jovens. Mas os pais é a base disso tudo. A família é a base para isso tudo. Se o pai e a mãe não compreender qual é o seu papel na educação espiritual dos filhos, vocês vão fracassar como pais, a igreja também vai fracassar. Nós vamos tentar dar o suporte para os pais, trazer para os pais todos os princípios bíblicos que a Bíblia nos ensina sobre essa educação. E é dever de vocês, dos pais, da família, colocar esses princípios em prática, para que quando nós cheguemos daqui 5 anos, nós vamos ter aqui jovens cheios do Espírito Santo, completamente comprometidos com a palavra de Deus, e não jovens mundanos e carnais e profanos, jovens santos, meus irmãos. O texto diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Como eu já disse anteriormente, o segredo para que o jovem tenha uma vida pura é a palavra de Deus, é a exposição da palavra de Deus, é inculcar na cabeça dos jovens a palavra de Deus. Games não vai purificar os seus filhos, internet não vai purificar os seus filhos, filmes, séries, nada disso vai purificar a vida dos filhos de vocês. Somente a palavra de Deus pode proporcionar isso. Somente a palavra de Deus tem poder suficiente para purificar de vez a vida dos nossos jovens. E a igreja está aqui para cumprir com o seu papel, expondo a palavra de Deus, culto após culto, reunião após reunião. Palavra de Deus, irmãos. Já me perguntaram uma vez como os jovens podem ter uma vida pura, pastor. Vamos fazer um congresso, vamos fazer um retiro, vamos fazer um evento, vamos levar esses meninos para um cinema, para uma praia. Nada disso funciona. A única coisa que dá certo é a palavra, a única coisa que funciona é a palavra, a única coisa que pode efetuar é a palavra de Deus. E vale aqui um testemunho bacana para os jovens, né? Quando eu me converti, você sabe, já contei esse testemunho várias vezes, eu era muito profano antes da minha conversão, né? Apesar de ter me convertido adolescente, mas eu vi uma adolescência muito precoce por conta dos meus irmãos mais velhos, né? Os meus irmãos mais velhos me influenciaram muito para uma vida precoce. Então eu namorei cedo e comecei a experimentar muitas coisas cedo demais. Só que na minha conversão, meu pastor deixou bem claro para mim que sexo só poderia fazer agora somente depois do casamento. Somente depois do casamento. Aquilo me deixou bastante preocupado, porque era algo muito comum na minha vida, muito comum, mas algo me ajudou a me livrar daquela situação, e o que me ajudou a me livrar daquela situação foi a exposição da palavra de Deus, a exposição, a palavra de Deus é que me libertou, a palavra de Deus é que me salvou, a palavra de Deus é que me deu poder, para me ser um jovem puro. E eu passei por todo esse processo.
E aí eu comecei a orar, quando eu fui pegando uma idadezinha mais avançada, e fui vivendo uma espiritualidade bacana. Nossa, como eu louvo a Deus de ter me convertido naquela época, porque foi uma época completamente diferente da de hoje, completamente diferente. Naquela época, os jovens eram cheios do Espírito Santo, era muito comum os jovens serem cheios do Espírito Santo. Hoje em dia é completamente o contrário. Encontrar um jovem cheio do Espírito Santo hoje é quase como achar perna em cobra, né? Mais ou menos assim. É muito difícil. Antes, na minha época, era muito comum. Jovem carnal, naquela época, era uma coisa incomum. Incomum. Tanto que os jovens carnais, eles ficavam assim, se sentindo peixe fora d'água, porque todo mundo era um jovem de oração, eram jovens biblistas, eram jovens que gostavam de evangelizar, de participar da vida da igreja. Jovens que não gostavam muito dessas coisas, ficavam se sentindo peixe fora d'água. E essa foi uma fase maravilhosa na minha vida. Eu pude experimentar isso de perto, e como isso me ajudou. Então eu comecei a orar, já que eu não poderia fazer sexo, né, sendo cristão, porque é um pecado gravíssimo aos olhos de Deus, porque infelizmente essa geração de hoje foi mal ensinada, mal gerada. Ensinaram para essa geração que não existe pecadinho, pecadão. Eu não vejo isso nas Escrituras, mas eu vejo sim que há sim pecados mais graves do que outros, e esses pecados relacionados à vida sexual e pecados relacionados ao próprio corpo, a Bíblia considera como algo muito grave, mas muito grave. Então eu tinha que orar, e eu orei a Deus: Deus, preciso de uma esposa, eu quero casar. Aleluia. Eu já tinha sangue no olho suficiente para sustentar uma mulher, de trabalhar duro para sustentá-la. Então eu comecei a orar: Deus, eu quero uma esposa. E orei tanto que dormi de joelho na cama. Só que quando eu dormi, eu sonhei, eu tive um sonho. Deus me deu um sonho depois daquela oração. Eu sonhei que eu estava numa rua, e eu estava assim no passeio, tinha uma rua e tinha um ônibus, e tinha uma fileira de garotas, todas as que já passou por mim, todas elas parecendo piriguete, nenhuma delas olhava para mim, entrava dentro do ônibus, mas não olhava para mim. A última era uma mulher com uma roupa decente, modesta, aleluia, linda, maravilhosa, não parecia uma piriguete, mas parecia uma santa mulher de Deus. Ela não entrou imediatamente no ônibus, mas ela olhou para mim, me abraçou, me beijou no rosto e me chamou para entrar no ônibus, e eu acordei. Quando eu acordei, eu interpretei o sonho na hora. Quer dizer, Deus me deu interpretação, porque ninguém tem capacidade de interpretar sonho, ninguém, somente Deus tem esse poder, somente Deus. Não tem esse negócio: eu sonhei com um caixão, deve ser morte, né? Não sei, pode ser vida também, não sei. Se Deus dá o sonho, Ele também tem que dar a interpretação. Foi assim com todos aqueles que sonharam na Bíblia. Com Daniel foi assim, com José foi assim também. Então o que aconteceu? Deus tocou no meu coração dizendo que aquela moça, daquele sonho, seria minha esposa. E eu falei: nossa, eu vou encontrar com essa mulher. Passou um mês, eu não encontrei. 2 meses, eu não encontrei. 1 ano, eu não encontrei. 2 anos depois, a minha sobrinha, que mora em Vitória da Conquista, resolveu ir para Itabuna. Para o Brasil, que era a minha cidade natal. E ela pediu: tio, me leva em Itabuna para me ver minha tia. Eu falei: eu te levo, mas eu tenho que voltar hoje ainda. Eu tinha um trabalho em Pau-Brasil. E quando eu cheguei lá em Itabuna, fui para levar minha sobrinha e voltar logo. Minha irmã disse: Júnior, fica hoje. Vai ter um missionário de São Paulo aí, um homem muito usado por Deus, está aí numa festividade da minha igreja, fica para o culto hoje. Eu falei: vou ficar. E fiquei, e fui para o culto. Na Assembleia de Deus, você sabe como é que funciona lá. Jovens sentam separados, né? Tem aquela área dos jovens, área dos adolescentes, área das mulheres. E quando eu cheguei de cara, eu falei: vou olhar logo no banco da mocidade, vai que tem uma lá. Irmãos, quando eu bati o olho na juventude, eu comecei a tremer. Minhas pernas começaram a balançar. E minha irmã começou: moço, tu já acabou de chegar, tu já está na unção, né? Eu falei: minha irmã, você não sabe de nada, minha irmã. Eu falei: eu estou acabando de ver a menina que eu sonhei, ela está bem aqui na igreja. Literalmente ela está aqui,
Como assim? Deus me deu um sonho há 2 anos atrás. E essa menina está bem aqui agora nessa igreja. Aleluia. Para resumir o testemunho, ali está ela. E o resultado é esse garotão bonitão e aquela menina princesa maravilhosa. Aleluia. Estou aqui para dizer para vocês que quando Deus honra, ou quando nós honramos a Deus, Deus nos honra. Amém? Deus nos honra. Não esqueça disso. Deus honra. Procurei honrar a Deus durante toda a minha vida. E durante toda a minha vida, depois da minha conversão, Deus só tem me abençoado. Deus só tem me honrado. Eu estar aqui, pastoreando vocês, é um privilégio e uma honra para mim. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que vocês preparem os seus filhos para isso. Eu fui preparado e discipulado por Deus para casar com uma mulher como essa, porque eu não merecia. Eu merecia casar com uma piriguetona. Era isso que eu merecia. Mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, resolveu me dar a melhor que Ele tinha. Aleluia. Eu quero que vocês preparem os seus filhos para isso. Deus está preparando o esposo para a sua filha e a esposa para os seus filhos. Uma irmã me perguntou essa semana: pastor, será que é certo? A minha filha é nova, o senhor sabe quem é? Sei. É certo eu orar já pelo marido da minha esposa? Eu falei: é corretíssimo e deve ser incentivado. Você deve fazer isso. Você deveria ter feito isso desde que ela nasceu. Mas ainda bem que ela ainda é nova, você se lembrou. Então comece a orar pelo futuro marido da sua esposa, ou da sua filha, porque a sua filha merece casar com um homem santo de Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós não podemos perder essa esperança. E a maneira melhor para nós fazermos isso é fazer uma coisa que eles não querem, mas eles precisam. O que os nossos filhos querem é entretenimento digital. É isso que eles querem. Mas não é isso que eles precisam. Os nossos filhos precisam da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai mantê-los puros. É a palavra de Deus que vai prepará-los para terem uma família bem estruturada no futuro. É a palavra de Deus. Por mais que eles não queiram fazer isso, nós temos que pegar esses meninos e deixá-los expostos à palavra. A palavra. Mesmo que seja necessário, irmãos, eu sei que tem alguns pais que são manteiga demais, não foram bem preparados como pai, como mãe, não lê a Bíblia sobre este assunto, sobre como eu devo ser um pai, como eu devo ser uma mãe, nunca leu livros sobre este assunto, e acham que deve educar os seus filhos desse modo. A Bíblia não orienta isso. A Bíblia diz que os pais têm que sentar com seus filhos e ensinar a eles a palavra de Deus. Se eles birrarem, ensine a palavra. Se ele disser que não senta, senta e vai ouvir a palavra. Porque um dia eles vão agradecer. Um dia eles vão reconhecer que aquilo que eles precisavam para um futuro brilhante, os pais deles fizeram isso. Para que você não chore, como muitos pais estão chorando por aí, como o caso que um dia eu vi na televisão, quando um filho disse: mãe, eu vou para a boate, mãe. Molequinho de 16 anos, abriu a boca e disse para a mãe: mãe, eu vou para a boate. E a mãe disse: você não vai não, meu filho. Eu vou, e a senhora não manda em mim não, porque eu vou. A mãe manteiga, que não exerce disciplina e autoridade sobre os seus filhos, deixou que o filho fosse para a boate. Sabe qual foi o resultado? O filho voltou, mas voltou dentro de um caixão. Hoje ela chora, e eu vi a entrevista que ela deu, e ela disse: por que eu não segurei ele? Porque eu não impus para ele: você vai ficar. Se eu tivesse exercido com o meu papel de mãe, o meu filho estava vivo. Você compreende, mãe? Compreende? Hoje tem pai que não quer dar surra no filho, porque está sendo doutrinada por Xuxa. Eu falo: Xuxa é padrão de moralidade para quem? Porque Xuxa é a garota propaganda do governo, né? Que sai aí publicando, dizendo que pai não pode dar uma surra no filho. Então é Xuxa que vai agora ser o seu padrão? É Xuxa que vai dizer como você tem que educar os seus filhos? Ou é a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, que é o manual do cristão, diz que se necessário for,
nós temos que descer a vara nos nossos filhos, para que eles não se percam, para salvar a vida deles, para salvar a alma deles. Graças a Deus, que na minha casa não tem nenhum filho vagabundo, preguiçoso, desonesto, corrupto. Não, é tudo sangue no olho. Por quê? Porque eu tive um pai de verdade. Eu tive e tenho uma mãe e um pai de verdade, cabra macho, aleluia, que soube educar e disciplinar os seus filhos, aleluia. Então é isso que a palavra de Deus diz. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra, aleluia. Vamos agora para o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim, Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, você sabe que esse mundo está perdido. Isso não é novidade para ninguém. Completamente perdido. Ideologias completamente profanas estão sendo disseminadas por aí. Para preservar a espiritualidade dos nossos filhos, palavra de Deus. Por que a palavra de Deus? Paulo, ele está dizendo aqui, que nós não podemos nos conformar com este século. Não podemos nos conformar com este mundo. Não podemos nos conformar com o padrão do mundo. Não podemos. Nós somos cristãos. Somos o sal dessa terra e a luz desse mundo. Esqueceram disso, foi? Somos o sal. Somos a luz, é isso que nós somos. Nós não estamos aqui para nos conformar. Nós não estamos aqui. Deus não nos escolheu para sermos influenciados pelo mundo e pela sua cultura. Deus te escolheu. Deus nos escolheu, irmãos, para nós influenciarmos o mundo. E não o mundo nos influenciar. Não é o mundo que tem que entrar aqui no nosso meio e dizer como nós temos que funcionar como igreja. Mas é a igreja que tem que entrar no mundo e dizer como o mundo tem que funcionar. Para isso é necessário, amém, meus irmãos? É necessário o estudo metódico, sistemático da palavra de Deus. Porque somente uma coisa pode mudar esse mundo, principalmente os nossos jovens: a palavra de Deus. Para nós não nos conformarmos com este século, nós temos que transformar a nossa mente, renovar a nossa mente, mudar toda a nossa cosmovisão, mudar completamente a visão que nós temos de mundo, como nós olhamos para o mundo, de que maneira eu tenho que olhar para o mundo como crente, como alguém que tem a mente de Jesus. Quem tem que dizer para mim como eu tenho que olhar para o mundo não é o próprio mundo, mas é a palavra de Deus. O mundo diz: façam sexo antes do casamento. Qual é a sua cosmovisão que você tem sobre isso, sobre casamento? É a visão do mundo ou é a visão bíblica? Pois a visão bíblica é essa: case, mas no Senhor. Ou seja, não case com ímpios, case no Senhor. Case, mas não case com jugo desigual. Escolha alguém para amar alguém que ama o seu Deus. Não ame alguém que não ama o seu Deus. Não entregue o teu coração para alguém que não entregou o coração para Deus. Se você fizer isso, você vai sofrer amargamente pelo resto da sua vida. A maioria dos casamentos fracassados hoje é porque casaram com pessoas que não amam a Deus. E esse jugo desigual levou ao divórcio. E divórcio é uma coisa que o nosso Deus odeia. Deus odeia esse padrão que o mundo hoje quer tanto.
Nós somos cristãos e como cristãos, e eu estou sendo bem repetitivo aqui, o nosso padrão é a palavra de Deus e temos que transformar essa gente através da palavra. Tirar as coisas ruins da mente dessas pessoas, dos nossos jovens que estão sendo bombardeados nas escolas, nas redes sociais, na vida, na comunidade, por ideologias profanas. Nós temos que trabalhar na mente dos nossos jovens, colocando nessas mentes a palavra de Deus. Porque hoje, irmãos, a coisa está muito difícil. Hoje, irmãos, a coisa está muito complicada. Infelizmente, com o início da pandemia, um grande problema surgiu no nosso meio. Um grande problema. Um problema terrível. Devido à quarentena, durante um bom tempo, muitos não puderam trabalhar e até hoje todos não podem estudar. Com esse tempo de sobra que muitos têm agora, deu início então ao hashtag Fique em Casa. E o hashtag Fique em Casa levou as pessoas a aproveitarem o seu tempo, usando a internet, usando os meios de comunicação, usando a Netflix, usando a Amazon Prime, usando as redes sociais, usando as webs da vida. Vamos gastar esse tempo que temos agora com os entretenimentos que a internet está aí para nos oferecer. E com tantas pessoas agora, nessa quarentena, nessa pandemia toda, usando a internet, aqueles que tinham o desejo de doutrinar os nossos jovens, doutrinar essa nova geração, encontrar uma grande oportunidade, já que todos agora estão na internet devido à quarentena, devido à pandemia. Então vamos agora cada vez mais doutrinar os nossos jovens e essa nova geração, para que a próxima geração seja uma geração completamente pervertida, corrupta e profana. E o que é que eles fizeram? E o que é que eles estão fazendo? Doutrinação na mente dos jovens. Como os nossos jovens de hoje, a maioria dos pais são omissos, a maioria dos pais não acompanham a vida dos filhos, não acompanham o que eles assistem, não acompanham o que eles acessam. Então se tornou cada vez mais disseminado isso na mente dos jovens. A coisa está tão feia, irmãos, que crianças de 9 anos estão tendo acesso à pornografia. Pornografia. Isso é nojento. Isso é terrível. E por conta dessa visualização precoce, a coisa que eles não estão preparados para ver, isso gerou comportamentos profanos. Muitos daqueles que são homossexuais, que são lésbicas, isso tudo surgiu através da internet. Através da internet. Então nós pais, nós temos que ter o cuidado, e é nossa responsabilidade, preparar a futura geração da igreja. E a futura geração da igreja tem que ser uma geração santa, incorruptível, preparada para enfrentar essas trevas que está aí. Nós temos, irmãos, em nome de Jesus, que promover isso no nosso meio. Se você, pai, está me ouvindo nessa noite, dizendo: ah, pastor, agora é tarde demais, o leite está derramado. Ei, se o leite está derramado, a vaca está no pasto, vá no pasto, pegue a vaca, bota ela para botar leite de novo. O que eu estou querendo dizer com isso? Não há tempo perdido, coisa nenhuma. Hoje você pode mudar, pai, mãe que está me ouvindo aqui hoje. Hoje. Não entregue o seu filho para esse sistema mundano. Muitos pais já abriram mão. Ah, pai, já está com 17 anos, não dá para fazer mais nada não. Dá. Dá para fazer. Dá para fazer. Então aqueles que querem doutrinar os nossos jovens, e a nossa geração, e é por isso que nós estamos aqui combatendo isso, e graças a Deus nós temos adolescentes aqui que são bem preparados nessa área, que são sangue no olho, sobre essas questões ideológicas que tem hoje como feminismo, né? E quando eu falo do feminismo, estou falando do empoderamento feminino, onde está sendo disseminado por aí que as mulheres têm que ser maiores e melhores do que os homens, completamente contrário às Escrituras.
A Bíblia não fala de empoderamento, nem masculino, nem feminino. A Bíblia fala de uma equidade social, irmãos. Aleluia. De uma igualdade social. É claro que o homem é o líder, mas a mulher, aleluia, é aquela que foi levantada por Deus para auxiliar o homem na sua liderança. O homem não é melhor do que a mulher não é melhor do que o homem. Mas hoje em dia, o discurso feminista é esse: que a mulher deve ser melhor do que o homem, completamente dependente do homem. Esse dia eu estava assistindo uma série, primeira temporada, boa, segunda temporada, fez muito sucesso, e quando uma série faz sucesso, vem doutrinação por aí, quando dá muita audiência, vem doutrinação por aí, e aí começou a surgir o feminismo na série, onde uma das protagonistas, ela disse bem assim: eu, para ser mulher, eu não preciso de um homem, não preciso ter filho. Eu, para ser mulher, eu preciso colocar como prioridade na minha vida a minha carreira. Isso é feminismo. E tem muitas meninas que estão assistindo essas séries, onde não tem uma base, juntamente com o pai, com a mãe, onde o pai e a mãe não procuram estudar sobre esses assuntos para guardar a mente dos seus filhos. Essas meninas estão sendo agora doutrinadas para serem feministas. Onde tem meninas hoje que abrem a boca e dizem: eu não quero casar e eu não quero ter filho. De onde é que surgiu isso? Onde surgiu essas ideologias, irmãos? Onde? Através de quê? Essa geração está sendo doutrinada para o mal. Está sendo doutrinada completamente para fugir do padrão que Deus estabeleceu. O propósito de Deus, irmãos, é para a família. Homem e mulher e filhos. Porque ao contrário do que o feminismo diz, filho é bênção de Deus. Filho não é um atraso na vida. Filho é bênção. Aleluia. É coisa boa. Há uma doutrinação por aí para manipular a mente das nossas meninas, para que elas não acreditem nesse propósito estabelecido na palavra de Deus, mas que elas acreditem nessa ideologia do feminismo. Hoje também tem a ideologia de gênero, onde na ideologia de gênero, eles estão disseminando, dizendo que ninguém nasce homem e mulher, mas se torna através do meio social. Uma menina, ela nasce sem sexo, o menino nasce sem sexo, eles é que vão escolher o que eles querem, a partir da convivência social. Completamente contrário às Escrituras. Não existe ideologia de gênero. Quando Jesus Cristo nasceu, a Bíblia diz assim, ó, e o menino nasceu. Não disse assim, ó, um ser nasceu, um ser humano nasceu. Não, um menino nasceu. Aleluia. Já nasce menino ou nasce menina. Mas a ideologia de gênero vem para aí para destruir o padrão que Deus estabeleceu na sua palavra. Estão doutrinando os nossos jovens e muitos pais estão aí, sabe, completamente ingênuos nesse processo. Ingênuos. Nós temos também o problema do homossexualismo, como eu falei na primeira mensagem dessa série, o problema do lesbianismo também. Ou seja, essas pessoas que querem doutrinar os nossos jovens, essa nova geração, elas querem, na verdade, promover uma degradação moral, uma degradação espiritual e uma degradação familiar. Querem propagar essa degradação moral. Gente, isso aí não está escondido, não. Isso está bem explícito hoje. Bem explícito. Se você quiser, eu quero convidar você, tome nota aí, assista o vídeo, está lá no YouTube, o vídeo da inauguração do maior túnel subterrâneo do mundo. Eles abriram um túnel de mais de 50 quilômetros, furaram uma montanha de mais de 50 quilômetros, pedras, e a inauguração, a festa de inauguração, foi algo terrível, algo público, que mostra qual é o plano desses grandes homens de Satanás para o planeta, onde na inauguração desse túnel, eles deixaram bem claro que o mundo
tem que sim sofrer uma degradação moral, tem que sexualizar os jovens, e o meio para eles propagarem isso tudo será através da tecnologia. E eu estou sendo curto aqui, porque nessa festa eles colocam Satanás assim, de peito aberto, e não é coisa assim subentendida, não, é coisa declarada, Satanás de peito aberto, como líder e como controlador da humanidade, controlando e liderando a humanidade para viver uma vida completamente oposta ao padrão que Deus estabeleceu na palavra. Você vai se horrorizar quando você assistir esse vídeo, você vai se horrorizar, é algo terrível. E eu falei, se eu já doutrino os meus filhos, é agora que eu vou doutriná-los mais ainda. Aleluia. Com a palavra de Deus, eu preciso proteger os meus filhos dessa profanação terrível que está vindo aí. E o único meio para eu fazer isso, será colocar no coração deles o temor ao Criador deles. Obediência aos seus mandamentos e à sua lei. Porque somente este ensinamento vai proteger os meus filhos. Aleluia. Graças a Deus, nessas ideologias aqui, os meus filhos estão bem avançados nesse processo. Bem avançados. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós temos que dizer não, irmãos, contra a degradação moral, espiritual e familiar. Temos que, como cristãos, fazer com que prevaleçam dentro da nossa casa o padrão que Deus estabeleceu. Não outro, somente o de Deus. O padrão do Senhor. Aleluia. Louvado seja. Encontramos então nessa pandemia, irmãos, todas essas ideologias. Elas estão disseminadas em tudo. Para onde você olhar, lá está. O problema é que muitos dos nossos jovens têm acesso a smartphone. É raridade você encontrar um jovem adolescente que não tem smartphone. A maioria deles tem smartphone. E está lá essa doutrinação, bem ali, pertinho deles. E nós temos que acompanhá-los. No YouTube é o maior site, né, onde se propaga essas coisas. Vai lá nas configurações, se você não quer tirar, pelo menos vai lá no canal do YouTube e coloca lá modo restrito. É claro que esse modo restrito não vai conseguir filtrar 100%, mas vai conseguir filtrar muita coisa de que esses meninos não podem assistir. Amém, gente? Outros problemas têm surgido com esse avanço da internet hoje, com a pandemia. Bom, já falei do feminismo, da ideologia de gênero, do homossexualismo, do lesbianismo, né? Até através agora de TikTok, mulheres lésbicas têm propagado essa ideologia, e muitas meninas estão assistindo isso. Ou seja, aprendendo esse comportamento, onde estão dizendo lá, não, ser lésbica é bom, ser homossexual é bacana. Um dia desses eu vi um jovem dizendo, rapaz, eu acho que eu vou ser gay. O outro rapaz, é mesmo, eu acho que eu vou ser gay, moço. Está na moda. Está todo mundo falando de gay, eu acho que eu vou experimentar isso aí. Eu ouvi isso, irmãos. Ninguém me disse, eu ouvi. Porque é um comportamento que está sendo propagado exatamente para esse fim. Mas como eu disse, existem outros problemas que têm surgido através da internet. Problemas como vício digital. Tire o smartphone da mão desse menino para você ver a coisa. Tire, experimente tirar. Vício digital. A maioria dos jovens de hoje não consegue passar um dia sem acessar a internet. Um dia. E nós, pais, ficamos preocupados. Meu Deus, os meus filhos não oram, meu filho não lê Bíblia. Como que eles vão orar? Como que eles vão ler Bíblia? Se eles têm o mundo ali, na palma da sua mão, onde eles têm desenhos, onde eles têm games, onde eles têm tudo bem colorido, tudo bem feito, tudo bem propagado ali. Tudo bem criado. Então eles comparam, eu tenho games aqui, cara, eu tenho um Free Fire aqui, eu tenho um League of Legends, um cara de nome doido lá, uma coisa bem feita, do outro lado eu tenho esse livro. Resultado, para eles, isso é chato, games é bom,
Orar é chato. Não, mas Free Fire é maravilhoso. É bacana. Isso vai acabar com você. Isso vai destruir você. Deus está falando aqui. Eu não sei se nós vamos conseguir salvar todos os jovens dessa igreja. Mas se alguém aqui se perder, vão se perder porque querem. Porque querem. Porque Deus está falando. Deus está dizendo. Deus está abrindo os olhos da igreja para esse problema que está sendo cada vez mais, irmão, disseminado no nosso meio. Existe um problema também chamado de demência digital. Isso, olha que isso começou na década de 90, lá na Coreia do Sul, que eles são bem avançados do que nós aqui. Lá, em 1990, já tinham essa doença chamada demência digital. Deixa eu ler um artigo que eu peguei aqui num site Setor Saúde. É um site muito famoso no setor de saúde, o próprio nome já é, né? Diz assim: vem da Coreia do Sul o termo para uma nova dependência, diagnosticada desde o final dos anos 1990 e que atinge cada vez mais os jovens, a demência digital. As gerações que já cresceram em meio ao mundo virtual têm apresentado uma crescente dependência de dispositivos e aparelhos eletrônicos, ao ponto de muitos não conseguirem lembrar coisas básicas como o próprio número de telefone. Pega esses meninos que são dementes digitais, eles não se lembram de quase nada, são burros. Desculpa o nome, mas não tem outro, não, é esse mesmo. A denominada demência digital nada mais é do que uma deterioração nas habilidades cognitivas, também comum em pessoas que sofrem traumatismo craniano e doença psiquiátrica. Isso é grave, irmãos. A demência digital se equipara ao traumatismo craniano e a doenças psiquiátricas. Traumatismo craniano e doença psiquiátrica é a mesma coisa, demência digital. A internet está deixando os nossos jovens imbecis. De acordo com o Dr. Byung-gun, médico do Centro de Balanço Cerebral de Seul, o uso de smartphone e dispositivo de jogos prejudica o desenvolvimento equilibrado, que são chamados hoje de os heavy users, termo para os viciados no uso desses aparelhos. São propensos a desenvolver o lado esquerdo do cérebro, deixando o lado direito inexplorado ou subdesenvolvido, revelou em entrevista para o jornal lá de Seul. O lado direito do cérebro está associado à concentração e à memória. Com o uso desses meios digitais e virtuais, só funciona o lado esquerdo do cérebro, o outro lado direito não desenvolve. O lado direito do cérebro está associado à concentração e à memória. Os casos analisados na pesquisa alertam para a chance de 15% dos usuários dependentes desenvolverem precocemente a demência. Outro fator de preocupação é o subdesenvolvimento emocional, cada vez mais comum entre crianças do que em adultos, pois seus cérebros ainda estão crescendo. O percentual de pessoas com idade entre 10 e 19 anos que usam smartphones por mais de 7 horas diárias. Gente, isso aqui está falando de 7 horas. A maioria dos nossos aqui é o dia inteiro. O percentual de pessoas com idade entre 10 e 19 anos que usam smartphone por mais de 7 horas diárias é de 18,4% da população global. Na Coreia do Sul, é 67%. De acordo com o número do Ministério da Ciência e Planejamento do Futuro Coreano. O Dr. Manfred Spitzer, neurocientista alemão, publicou um livro, e eu quero recomendar a leitura desse livro, que se chama Demência Digital, que alertou pais e professores sobre os perigos de permitir às crianças passarem muito tempo em um laptop, celular ou outros dispositivos eletrônicos. Segundo o especialista, os danos no desenvolvimento cerebral nessas situações são irreversíveis. Se você não quer ter um demente dentro de casa, bota freio nesse negócio. Se você não quer que o seu filho seja um burro, bota freio nesse negócio.
Freio, irmãos, disciplina, critérios para usar. Esse dia eu vi a Ana Paula Valadão fazendo uma live com seus filhos. O filho foi no smartphone e ela disse: filho, hoje é terça-feira, tu só pega nesses negócios de sábado, negão. Bora, desliga isso aí. Eu falei: uau, que mãe maravilhosa. Põe limite, disciplina. O filho dela vai ser um sucesso. Vai ser um sucesso esse menino. Um menino que cresce em um lar, onde a mãe diz para ele: olha, você só vai ter acesso às coisas virtuais digitais só no dia de sábado, negão. Esse menino vai usar o resto da semana para quê? Se hoje em dia os nossos jovens só ocupam o tempo com games, redes sociais, TikTok, meu Deus do céu, eles vão ser inúteis no futuro. Mas meninos que passam a semana estudando, lendo livro, buscando a Deus, lendo Bíblia, eles vão dominar esse mundo. Você, pai, pode ajudar os seus filhos a serem alguma coisa lá na frente. Não um demente, um inútil, um imbecil. Não. Vocês podem ser um instrumento de Deus para os seus filhos. Para que eles sejam algo onde você vai se orgulhar deles no futuro. Para isso acontecer, olha aqui, por favor. Até mesmo você que tem filho, eu creio que um dia você vai ter, então preste atenção. Ponha limites. Disciplina. Se necessário for, tire o smartphone. Tire o tablet. E coloque um livro lá para ele. Eu quero recomendar a vocês, eu já recomendei aqui, o que eu já recomendei hoje para vocês? O livro, né? O livro. Agora eu quero recomendar um filme. O nome do filme se eu não me engano, Mãos Talentosas. Eu acho que o nome do filme é esse. É um médico negro. Por que eu estou falando negro? Porque ele foi médico em uma época onde negro não tinha muito acesso a isso, não é? Que se tornou, mesmo vindo de uma família pobre, a mãe era doméstica, né? Fazia trabalho doméstico. Um dia estava na casa, um dia estava na outra. E um dia essa mãe, vou fazer só um spoiler aqui do filme, viu? Ela foi trabalhar numa casa de um doutor, e quando ela chegou na casa do doutor, ela só viu livros. E ela viu uma televisão, só que a televisão, na frente da televisão tinha livros. E ela fez a ligação: peraí, essa televisão do médico tem livros na frente, isso significa que ele nem assiste televisão, e os meus filhos estão em casa agora só assistindo desenho. O que ela fez? Ela pegou alguns livros desse médico, levou para casa, e olha que ela era analfabeta, viu? Não sabia ler nada. Ela chegou para os filhos e disse: olha, a partir de hoje, vocês não vão assistir mais desenho não, a partir de hoje vocês vão ler livros, e eu quero resumo de tudo. Ela fingia que sabia ler. Quando chegava no final do livro, ela perguntava: cadê o resumo do livro? O que aconteceu? O outro filho se tornou algo importante também, mas acho que o mais novo se tornou o maior cirurgião do planeta. Aleluia. Aleluia. Detalhe, não somente essa disciplina salvou a vida dos filhos dela, mas a fé em Deus, porque era uma família cristã. Aleluia. Aleluia. Esse médico, ele deu uma entrevista dizendo que o sucesso de todas as suas cirurgias é Deus. Porque antes de cada cirurgia, ele aprendeu com a mãe a orar. E ele ora antes de cada cirurgia: Deus me dá a direção. Casos impossíveis, ele pega e resolve. No filme, vocês vão ver que duas crianças nasceram, né, com as cabeças assim ligadas uma na outra, com o cérebro ligado um no outro. E ele conseguiu separar esses dois irmãos, através da fé, aleluia, e também da sua capacidade que ele conquistou através da leitura, através dos estudos. Meus irmãos, Deus está falando com a igreja, aleluia. Deus está despertando os nossos jovens e os pais que estão aqui, e os futuros pais também. Aleluia, aleluia. Mas infelizmente, o vício digital é uma dependência que já se tornou um fato hoje. E por causa desse vício veio então a demência
que, como eu li nesse artigo aqui, é a deterioração das habilidades cognitivas. Quem tem demência digital sofre de dificuldade de concentração, não consegue se concentrar, sofre de adquirir novos hábitos. Dá um novo hábito para esses meninados aprender aí. É difícil de aprender. Quem sofre de demência digital não consegue prestar atenção, não consegue, porque esse vício digital, essa exposição exagerada à internet, causa falta de concentração, causa ansiedade, e esses meninos não conseguem prestar atenção. Para esses meninos estar aqui hoje prestando atenção, irmão, tivemos de bater muito, falar muito, dizer muito aqui, até aprender, e graças a Deus, que boa parte deles aqui, sentam na frente, escrevem o que houve, e estão cada vez mais melhores. Queremos espalhar isso por essa comunidade. Há muitos jovens perdidos por aí, nessas ideologias, por conta desses vícios, por conta da internet e por conta de seus pais, que não recebem nenhum tipo de orientação. Temos que trazer esses jovens para cá, temos que trazer esses pais para cá, para que possam ouvir o que vocês estão ouvindo hoje e salvar os seus filhos. Quem sofre de demência digital não consegue resolver pequenos problemas insignificantes, não sabe. Como é que eu faço isso aqui? Como é que eu abro essa garrafa? A demência é tão grande que não consegue fazer coisas simples. É um demente digital. E com essa demência vem um outro problema. Eu já estou terminando, viu, irmão? Vem a preguiça. O vício causa demência. E a demência causa a preguiça. Bota esses meninos para trabalhar para vocês verem. São todos preguiçosos. São preguiçosos. Para fazer uma tarefa dentro de casa é uma luta, é um trabalho. E o livro de Provérbios deixa bem claro que se você não quer ter dor de cabeça, não peça um preguiçoso para fazer alguma coisa, você vai ter dor de cabeça. Fazer tarefas simples. Minha mãe, meu pai. Só falta receber uma surra para fazer alguma coisa, porque é uma preguiça. Porque ficam lá mal acostumados com aquela dependência digital, com aquele vício digital, onde quando a gente pede para fazer alguma coisa, algum trabalho braçal, não consegue, porque são preguiçosos. Nós tivemos num sítio de Adriana, onde seria nosso encontro hoje, meu Deus do céu, não deu para ter. Onde nós fomos limpar a quadra. E a única pessoa que veio dos jovens para limpar a quadra, assim, para meter a mão na massa mesmo, foi uma menina. Uma menina. Não vou falar o nome para ninguém ficar com ciúme aqui. Os machos, bora brincar? Bora brincar? Bora brincar? Preguiçosos. Preguiçosos. Você sabe o que é preguiça, né? Tem umas palavrinhas aqui que eu anotei. Aversão ao trabalho. Não gosto de trabalhar. São moles. Meninos mole. É os meninos que parecem menina. Parece menina, parece molezinha. Rapaz, tu é homem, rapaz. Honra esse negócio que está aí na... Pelo amor de Deus, tu é macho, rapaz. Seja homem, seja guerreiro, seja seguindo oi, rapaz. É um bocado de homem frouxo hoje. Esses pais manteigas, que não souberam educar os seus filhos, que acharam que trabalho mata. Hoje muitos pais de família, que foram mal doutrinados, mal gerados. As mulheres são mais sangue no olho do que os maridos. Quando eu casei desempregado, só ela trabalhava. Só ela que trabalhava. Mas eu cheguei para ela, cheguei para o pai dela, cheguei para a mãe dela e falei, olha, hoje é ela que trabalha, mas aqui é homem, viu? Um dia eu que vou sustentá-la. Um dia eu que vou botar o pão dentro de casa, porque eu sou macho. Esses meninos de hoje aí, minha filha não casa com nenhum deles.
senão ela vai passar fome. Para casar com minha filha, macho. Tem que ser macho. É os molecão que só quer saber de games. Só quer saber de game. Agora quer namorar. Quer beijar, mas não quer ser homem, rapaz. Para beijar está na idade, mas para trabalhar não, negão. Um bocado de menino frouxo, lento, anda arrastando o pé. Levanta esse joelho, rapaz. Os meninos lentos, frouxo, mole. Ai, meu Deus. Rasgue seu dedo, deixa o prego entrar. E a mãe ainda vem, a mãe que o pai ganha a mãe. Ô, neném, vem cá. Não, é assim mesmo, rapaz, é assim mesmo, é assim mesmo. É assim mesmo, viu? O nome disso tudo aqui é indolência. Terminando, irmãos, vamos encerrar esse negócio aqui. Como resolver esses problemas? Porque, né, pelo amor de Deus, tem que ter uma solução para isso aqui. Como resolve isso, pastor? O meu menino é preguiçoso, lento, pelo que o senhor falou, e parece ser um demente também. Viciado dentro de casa, nesse negócio de internet. O que é que eu faço, pastor? Em primeiro lugar, estabeleça regras e critérios dentro da sua casa. A partir de hoje, negão, você estava lá na igreja, você viu o que o pastor disse? Pois é. A partir de hoje, a lei aqui em casa é essa. Então, estabeleça regras e critérios para tempo para o uso da internet. Regras. Segundo lugar, estimule a leitura de livros físicos. Essas dicas aqui, irmãos, essa dica aqui, quem dá não sou eu não, são os especialistas que estão dizendo, quer livrar o seu filho desses vícios, dessa demência, bote para ler livro físico. Não é livro digital não, é livro assim, ó, livro. Bota para ler. Ah, mãe, leia. Bora ler? Bora lá? Vamos ler? Bota eles para fazer a jornada de leitura bíblica, que nós estamos aí, né? Os 40 dias de leitura do Novo Testamento, né? Leitura do Novo Testamento em 40 dias. Então, estimule a leitura de livros físicos. Para que seu filho não seja um demente, eles têm que ter esse hábito da leitura de livros.